Vou dizimar, ofertar na casa do Senhor. Pode trazer sua oferta em nome de Jesus. Deus querido e amado, Senhor dos exércitos. A paz do Senhor, igreja. Amém? Deus santo, tremendo e amado. Aleluia. Aleluia. Nós declaramos que essa igreja é do Senhor Jesus. Nós declaramos que o mal vai bater em retirada pelo poder do sangue de Jesus. Espírito Santo de Deus. Senhor, essa igreja é do Senhor, Deus. Todo ataque do maligno cai agora, em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, vai batendo em retirada. Pelo poder do sangue de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós queremos a tua presença aqui nessa noite. Toda força maligna, sai agora em nome de Jesus. Nós damos ordem de retirada agora, no nome do Senhor Jesus. Perca as forças agora, Satanás do inferno. Que todo mover das trevas perca as forças agora, que essa igreja seja tomada pelo poder do Espírito Santo de Deus. É na autoridade do Espírito Santo de Deus que nós oramos agora e pedimos, vai batendo em retirada. Sai, 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 sai. Vai saindo em nome de Jesus. Queima, Espírito Santo de Deus. Nós chamamos a tua presença aqui nessa hora, Senhor dos exércitos. Oh, Espírito Santo de Deus, vai revestindo o teu povo, Pai. Vai guardando a tua igreja, Deus. Vai entrando com o teu socorro e a tua providência. Oh, Jesus, aqui não é terra sem lei. A autoridade aqui é do Senhor. Deus Santo, Deus tremendo. A autoridade aqui é do Senhor, Deus querido e amado. Oh, Espírito Santo de Deus, vai manifestando o poder do Senhor no meio de nós. Jesus querido e amado, nós queremos a tua presença aqui nessa noite. Santo, 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 santo. Sangue de Jesus tem poder. 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 Sangue de Jesus tem poder em nome de Jesus. Oh, Deus santo, Senhor dos exércitos, maravilhoso Deus forte. Todo ataque do maligno agora vai batendo em retirada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Jesus, nós evocamos a tua presença. Declaramos que somos necessitados do Senhor, Pai. E pedimos o teu socorro nessa hora. Se o Senhor não estiver aqui, Senhor, nós nem queremos estar, Espírito Santo. Ah, Jesus, nós queremos a tua presença, Deus Santo. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, Rei da glória. 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 Aleluia, 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 Rei da glória, Senhor dos exércitos, aleluia, Rei da glória, Santo Senhor dos exércitos, Oribiriandarabassévia, Decantarabasúbia, Ribiriandarabanaias, oh Espírito Santo de Deus, oh Jesus querido, é a tua presença nesse lugar. Jesus, nós queremos, nós necessitamos do Senhor aqui nessa igreja, porque esse povo é do Senhor Jesus, Pai. Toda força maligna vai batendo em retirada pelo poder do sangue de Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor vá dando discernimento da tua presença em nome de Jesus. Satanás não tem autoridade dentro dessa igreja. Satanás não tem autoridade nas nossas vidas. Aqui quem reina é o Espírito Santo de Deus. Senhor, esses obreiros são do Senhor. Meu Deus, essas vidas são do Senhor e nós rendemos graça a Ti, ó Deus. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, Deus é maravilhoso demais, né? Aleluia. Faz a obra, Senhor dos exércitos. Aleluia. Ê, Jesus maravilhoso. De vez em quando a gente tem que pedir socorro para Cristo, igreja. Que o discernimento venha sobre a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus.
Senhor dos exércitos, é o Senhor que nós queremos exaltar. Oh, aleluia, Jesus. Abra comigo a sua harpa. Antes da palavra, o Senhor deu uma ordem ali atrás, já levantei, já orei. E nós vamos louvar o nome do Senhor com o hino da harpa aqui, número 5. Porque o fogo do Senhor vai descer sobre esse lugar. E eu sei que ele vai queimar. Vai saindo, em nome de Jesus. Está saindo, igreja. Você está pensando que Satanás não entra na igreja, né? Entra. E se deixar faz graça. Mas aqui ele não permanece, não. Porque aqui quem brilha é o leão. Aleluia. Espera aí, igreja. Tem que pôr meu óculos aqui. Eu sei a música, mas estou com medo de errar, viu? Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo. Oh, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. O Senhor tem autoridade nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Agora sim, igreja. Agora, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor dos exércitos. Aleluia. Deus santo, tremendo, santo e poderoso, Senhor dos exércitos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É no teu comando, Senhor. É conforme a tua vontade, Senhor. É no tempo do Senhor, Deus tremendo. É o Senhor quem determina, é o Senhor quem direciona, é o Senhor quem faz. Tudo aqui é para a glória do teu nome. Que cada um aqui seja diminuído e o Senhor exaltado. Nós engrandecemos o nome do Senhor que é santo. Deus maravilhoso, Senhor dos exércitos. Aleluia, 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 aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Tudo é conforme o teu querer, Deus. Tudo é conforme a tua vontade, Deus tremendo, aleluia.
Oh, Espírito Santo de Deus, fique à vontade. Espírito Santo de Deus, a casa é do Senhor. Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, Jesus. Aqui é para a glória do teu nome. Santo, santo, exaltado, engrandecido. Incendeia a tua igreja, Senhor dos exércitos. Oh, Jesus, vai limpando, Pai, cada coração e cada mente para a glória do teu nome, Espírito Santo. Nós cremos no Senhor, Deus tremendo. Aleluia, Jesus, glória seja dada ao Senhor. Santo, Senhor dos exércitos. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, Espírito Santo de Deus, tem fogo no altar do Senhor. Ribiriandarabassúbia, Candoriandarabanaias, desce para a tua igreja, Senhor dos exércitos, incendeia a tua igreja, Deus Santo, Deus querido e amado. A igreja é do Senhor, Espírito Santo de Deus. Derrama da tua unção no meio dos teus obreiros. Nós te louvamos e rendemos graça a ti, Deus tremendo. Fogo santo do Senhor sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ei, igreja, coisa linda. Tem fogo mesmo. Aleluia. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia. Em Números capítulo 16. Aleluia. Irmão, Satanás não aguenta não. Quando o fogo do Espírito Santo de Deus chega, ele bate em retirada. Ele não resiste. Aonde ele entra, o mal tem que bater em retirada. É na sua casa, toda vez que estiver tendo situações que você sabe que não provém da parte de Deus, é só orar. Mas não é orar um pouquinho, não. O povo tem um negócio de, Jesus abençoa, amém. Não, não é assim que funciona, não. É orar, 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 até começar a orar. Aí se tem preguiça de orar, então nem começa, né? Porque se o Espírito Santo de Deus falar, vamos orar, vamos orar. Até Deus responder com fogo. Tem gente que não gosta, né? Jesus. Números capítulo 16. Nós vamos ler do 1 ao 11. A gente vai ler um pouquinho, tá? Não tem problema não. Antigamente nas sinagogas lia os rolos. Às vezes tem crente que não lê a Bíblia em casa, lê na igreja, né? Aleluia. Oh, Senhor dos exércitos, aleluia. Aqui na tradução da Bíblia que eu tenho, NVI, está escrito a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Diz assim a palavra do Senhor: Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouça-me, levitas, não é suficiente para vocês o que Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor
que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Amém? Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Deixa sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar aí em alguns versículos. Mas a reflexão que o Senhor quer falar conosco nessa noite é sobre a rebelião de Corá. Dias atrás, o Senhor mandou que eu desse a direção dessa palavra a uma pessoa. E comigo é o seguinte, igreja. Quando Deus me dá uma palavra para alguém, eu pego ela para mim também. Sabe? Quando Deus fala assim, olha, dá uma direção para alguém, eu até dou, mas eu pego para mim. A gente precisa ter essa humildade. Quando Deus te usar para falar com alguém, você dá a direção para a pessoa, mas pega para você também, porque com certeza nós aprendemos através daquele ensinamento, né? E aí, quando Deus falou comigo sobre essa rebelião de Corá, eu fui meditar nessa palavra. Isso foi na semana passada, para a glória do nome do Senhor. E eu fiquei refletindo e falei, Senhor, o que o Senhor quer comigo? O que o Senhor quer comigo e o que o Senhor quer que eu faça? E o Senhor falou para mim, você vai levar para a igreja. Porque existem muitos ensinamentos através dessa rebelião. Eu já ouvi algumas pessoas falando Coré, por causa da tradução. Mas a minha Bíblia e todas as Bíblias que eu já vi, está escrito com A. Então, para não correr risco de de errar, porque eu não falo grego, não falo hebraico, não falo aramaico, então eu vou falar Corá. Amém? Porque é o que está aqui na palavra. Então, essa rebelião de Corá é uma das passagens mais fortes sobre autoridade, sobre orgulho, sobre santidade e sobre consequência da murmuração e insatisfação. Então, quando nós olhamos ali essa rebelião, a gente precisa pensar como que aconteceu ela. Todo mundo sabe que o povo hebreu era escravo no Egito. E o Senhor usou Moisés para tirar o povo de lá. E eles estavam ali na travessia do deserto, rumo à terra prometida. E no meio desse caminho ali, nesse processo do deserto, começou o povo ali a murmurar. E aí ocorre essa rebelião direcionada, induzida, provocada, conduzida por Corá. Apareceu ali esse Corá. Então a gente precisa entender o seguinte, a gente precisa pensar sobre o risco de um coração rebelde. Porque Corá, ele se rebeliou porque a ambição tomou o lugar da submissão dele. Porque Corá não era qualquer homem. Quando nós lemos aqui, nós vemos que Corá, ele era um dos líderes. Ele era ali da linhagem também de Moisés. E ele ficou insatisfeito. Só que ele não era qualquer pessoa, ele não era um homem comum. Ele era um servo, ele servia no tabernáculo. Ele era levita. Então ele era um homem que tinha prestígios, ele era um homem que tinha cargo, ele era um homem que tinha função, ele era um homem que tinha influência, ele era um homem que tinha autoridade. Deus tinha chamado ele também, só porque havia uma diferença ali no chamado, entre Moisés, entre Arão e entre Corá. Só que ele estava com uma insatisfação no coração dele. Ele não estava satisfeito com a posição pela qual o Senhor tinha colocado sobre ele. Apesar dele servir no tabernáculo, apesar dele estar ali, Deus ter chamado, dele estar junto ali com a liderança, ele não estava satisfeito. Ele tinha um coração obstinado. Ele tinha um coração insatisfeito. E é tão interessante isso aqui, a gente precisa pensar. Eu não quero falar só como igreja hoje, porque nós também vamos pensar sobre dentro da sociedade ou no trabalho. Mas tinha um problema muito grave em Corá, porque ele não estava satisfeito com a função que Deus tinha colocado para ele. E a gente tem que vigiar para ver se a gente não tem essas características de Corá dentro de nós. Nos últimos tempos, Deus tem me levado muito a trazer ministrações sobre refletirmos o perfil, o caráter dos personagens bíblicos, para ver se a gente não tem alguma coisa. E eu e você precisamos analisar no decorrer dessa ministração, para ver se não tem dentro de nós esse espírito de Corá, esse sentimento, essa insatisfação.
E aí a gente percebe que ele está insatisfeito quando lá no versículo 3 do capítulo 16 ele diz assim, ó: por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Então ele está questionando a autoridade de Moisés. Uai, Moisés, quem que você pensa que é para mandar no povo? Aí começou a questionar não só Moisés, mas a autoridade de Deus sobre Moisés, porque nós precisamos lembrar que quem chamou Moisés não foi o próprio Moisés. Moisés, ele não estava lá na terra do sogro dele, né? E falou assim, eu vou ali no Egito libertar aquele povo. Não estou fazendo nada aqui mesmo? Não. Ele estava lá cuidando das ovelhas, ele já tinha esposa, estava lá com a família toda estruturada, filhos. Aí o Senhor vai e chama. Lembra da história da sarça ardente? Ele estava ali andando, de repente uma árvore começa a pegar fogo, porque com Deus é assim, é sobrenatural. Aí uma árvore começa a pegar fogo e começa a falar com ele. Moisés, Moisés, você vai lá no Egito liberar aquele povo. Não, Senhor. Primeiro ele manda Moisés tirar as sandálias do pé. Por quê? Porque o lugar que ele pisa é santo. Então o que acontece? Não foi assim, vou ali. Não, ele foi chamado. Tinha um propósito pelo qual Deus o chamou. Deus escolheu ele. E ao mesmo tempo que Deus falou com ele, que ele lamentou ali, Senhor, sou pesado de língua. O Senhor já tinha levantado Arão para vir ao encontro dele, para que a obra fosse feita. Então a gente precisa entender o quê? Deus não levantou Corá para isso. Nós precisamos entender que cada um de nós tem um chamado. E não é porque o Senhor me chamou para ministrar que alguém que louva é inferior a mim. Ou alguém que fica ali na porta recebendo, ou alguém que cuida da limpeza. Então nós precisamos entender que existem propósitos em cada vida. O Senhor, ele levanta cada um com um propósito. E esse sentimento de querer estar no lugar do outro começou a brotar no coração de Corá. Só que Deus não levantou Corá para comandar. Deus levantou Corá para quê? Ele era levita. Ele já servia no tabernáculo. Ele era líder. Então não tinha necessidade dele querer tomar o lugar de outro. Mas infelizmente a insatisfação com o chamado que Deus colocou na vida dele foi brotando ali. E aí, antes da rebelião sair dos lábios dele, ela foi primeiro no coração. Porque ele começou com alguns sentimentos dentro dele, por isso que a palavra diz que o coração é enganoso. Ele começou com os sentimentos dentro do coração dele, e ele foi alimentando esse sentimento. Nós precisamos entender que nós não podemos ser emoção, nós não podemos ser sentimento, nós precisamos ser razão. Nós precisamos pensar com a cabeça. O coração é enganoso, sim. Eu fico... Lá em casa, o pastor e eu, a gente fica conversando. Quando a gente escuta alguém falar, eu senti no coração. Eu falo, você sentiu no coração? Vamos para a Bíblia. Porque só sentir no coração é perigoso. Eu senti. Tudo bem, você pode sentir, mas tem que ser confirmado pela razão. Não dá só para sentir. Então, antes da rebelião começar na mente dele e sair nas palavras, ela estava ali no coração dele, disfarçada. E eu quero trazer pontos aqui sobre essas rebeliões espirituais que aparecem na nossa vida. E aí é onde eu e você vamos analisar se essas rebeliões podem aparecer no meio de nós. Olha só, a rebelião espiritual, ela nasce primeiro a partir da comparação. A pessoa começa a se comparar. E aí eu quero que você pense sobre a sua vida e pensa lá em Corá. Ele começou a se comparar com Moisés. Mas por que Moisés está achando que ele é alguma coisa? Mas eu também sirvo. Por que ele é melhor do que eu? Pastor, eu não tenho esse sentimento. Será? Dá uma visitada lá no fundo do seu coração para ver se você não compara. Se eu sou melhor, se eu sou pior, porque esse tipo de comparação no coração. E quando vem essa comparação, surge a inveja. E a inveja, queridos, não é simplesmente querer aquilo que é do outro. A inveja é não querer que o outro tenha.
Porque se a gente invejasse simplesmente, eu queria tanto aquele vestido bonito, aquela roupa bonita, aquele carro bonito. Não. A inveja ela é um sentimento maligno. Porque às vezes você até tem, mas você não quer que o outro tenha. Você não quer que o outro cresça. Você não quer que o outro evolua. Você não quer que o chamado do outro venha crescendo. E isso acontece dentro das igrejas. Quando a gente vê alguém se destacando, Deus levantando essa pessoa, pode acontecer de ter uma inveja no coração e uma comparação. Por que que fulana vai, tá destacando? Por que que fulano vai e eu não vou? Deixa eu falar uma coisa aqui. O altar é resultado do secreto no quarto. Talvez o fulano, a fulana tá destacando porque lá no secreto tem intimidade com Deus e você não tem. Mas eu queria tanto que comigo fosse desse jeito. É só você buscar tanto do jeito que a outra pessoa busca. Porque a intimidade que Moisés tinha com Deus, a palavra diz que ele falava face a face com o Senhor. Mas e o preço que ele pagou por isso? Ele foi um escolhido, ele foi um chamado. Mas ele aceitou o chamado. E às vezes a gente não aceita o chamado, mas quer a recompensa do chamado. A gente quer receber a bênção, mas não honra o processo. A gente quer o propósito, mas não quer honrar o processo. E aí vem a questão da inveja, e é um sentimento maligno, e nós precisamos vigiar ele. Aí vem o desejo do reconhecimento. Irmãos, isso aqui é muito perigoso, porque Corá, ele queria ser reconhecido. Porque as pessoas ali respeitavam Moisés e Arão. As pessoas ali sabiam quem liderava eles. Então ele queria ser reconhecido. Sabe aquela história? Eu preciso que os outros saibam que eu sei. As pessoas precisam saber que eu faço. As pessoas precisam entender que eu sou melhor. Começa uma competição. Começa uma disputa dentro de nós. A gente não vê escrito aqui nesse texto, Satanás, o inimigo, fez isso. Mas a gente percebe que ele está aqui no meio. Só porque nós estamos permitindo ele entrar. Quando a gente tem aquela necessidade que os outros saibam que eu sei fazer. As pessoas precisam saber que eu sei cantar, uai. Fulana está cantando, mas os outros têm que saber que eu sei esse louvor. Então eu vou cantar mais alto que ela, para todo mundo saber que eu sei a letra dessa música. Sangue de Jesus tem poder. E eu não estou jogando carapuça para ninguém, tá? Eu estou ministrando aquilo que o Senhor mandou que eu trouxesse nessa noite. E eu cumpro ordens. Inclusive, peguei tudo para mim. Fui pegando. Senhor, manda para mim, porque eu preciso. A palavra tem que falar comigo e tem que causar transformação dentro de mim. E aí depois vem aquela questão, eu sou o melhor. Eu não sei vocês, mas eu conheço gente que quer mostrar que é melhor. E isso não é só dentro da igreja, não. Porque às vezes as pessoas estão pensando, a pastora está falando só dentro da igreja. Não, isso é no trabalho, isso é na família, isso é na sociedade. Você está fazendo o seu serviço certinho, mas tem alguém que quer mostrar para o chefe que ele é melhor do que você. E se ele precisar derrubar você, puxar o seu tapete para querer se destacar mais do que você, ele vai fazer. Porque isso é um demônio maligno de Corá no coração das pessoas. A pessoa querer subir passando por cima dos outros. E aí brota a insatisfação com o chamado de Deus, trazendo para o contexto igreja. E aí eu sento e penso, eu não queria isso que Deus me deu, eu queria o que deu para fulana. Aí começa aquela insatisfação no coração. Pronto, fiquei rebelde. Nessa igreja não dá para mim ficar, porque aqui eu não tenho a oportunidade que eu quero. Mas o Senhor te colocou nesse lugar, porque é ali que Ele vai mover através da sua vida. Uma simples intercessão, oração, um posicionamento na porta, uma palavra dirigida pelo Espírito Santo de Deus, salva uma vida. Usada da forma que Deus quer. Independente se é em cima do altar, se é lá na porta, se é na rua. Independente, é aonde Deus quer usar. Então, a rebelião, e aí a gente vai pensar ainda sobre Corá, porque a rebelião e o rebelde, ele não anda sozinho. O tal do rebelde, ele não gosta de ficar sozinho. Ele gosta de procurar pessoas para participar com ele. A rebelião não vai sozinho. Porque Corá, ele não
foi debater, ou foi questionar, ou foi demandar com Moisés sozinho. Não, ele chamou a galera. Ele foi atrás de Datã e Abirão. E por que ele foi atrás? Porque a pessoa, eu achei muito interessante isso aqui, a pessoa quando ela está com o ego ferido, que as coisas não estão funcionando do jeito que ela quer, ou insatisfeita, ela procura aliados para validar a revolta deles. Então, o que eles fazem? Eles vão atrás de pessoas que querem também participar dessa revolta. Sabe quando a gente fala aquele grupinho que se alinha? Quando a gente olha e fala assim, meu Deus, aquele monte de gente assim, tudo com o mesmo pensamento. Então, quando um está com o ego ferido é porque não está acontecendo do jeito que a pessoa quer. Então, ele busca aliados para poder fazer a rebeliãozinha, a contenda. E foi isso que Datã fez. E fora esses dois que ele chamou, ele ainda reuniu 250 líderes israelitas, que eram homens influentes. Então, ele queria o quê? Um exército contra Moisés. Ele queria levantar pessoas contra Moisés para quê? Para destruir a autoridade de Moisés naquele lugar. Só que o problema não era contra Moisés. O problema era contra Deus, porque foi Deus quem levantou Moisés. Então, a gente percebe o quê? Que a murmuração e a insatisfação, ela é contagiosa. Quando uma pessoa começa a reclamar, 2, 3, 4, 5 começa a reclamar junto. E vai virando aquele montinho de reclamação. E aí nós já sabemos o que Deus faz com as pessoas que murmuram. É desse jeito, quando um começa a reclamar, junta dois, vai juntando aquele grupinho, só para reclamar. E ali, irmãos, ó, desce a lenha. Sabe por quê? Roda dos escarnecedores. Princípio de rebelião. Murmurar. Quem murmurou ficou no deserto. E aí tem sempre aquele líder que manda nos outros, que começa a espalhar a contenda. Você viu como é que é aquilo? Ai, não gostei. E aí começou. É daí que começa. E aí vem a rebelião. Deixa eu dizer uma coisa. Deus não está no negócio. Cuidado com as rodas de crítica. Cuidado. Irmãos, é tão perigoso e nós precisamos vigiar demais. Que chega uma irmã e fala para outra assim, ó, eu gosto de usar esses exemplos dentro da igreja. Irmã, você viu a irmã fulana cantando? Nossa, cantou mal demais. Cantou ruim, né? Tô achando até que eu vou dar uns toques. Porque sabe demais, né? Você viu que a irmã pregou? Falou tudo errado, as palavras tudo errada? Acho que eu vou até dar umas aulas. E aí começa. Gente, isso é rebelião. A gente tem que entender que isso é Satanás. Se for uma correção com amor, você vai chegar diante da pessoa e agir de uma forma diferente. Você não vai criticar. A gente chega na pessoa com amor. E você tem que ter autoridade para isso. Você tem que ser muito bom para isso. Porque senão não é da permissão de Deus. Se você não tiver autoridade. Então a gente tem que vigiar muito essas coisas. Cuidado com a roda das críticas. Não presta seu ouvido, seus lábios para Satanás, porque ele vai participar. Ele vai estar ali no meio dessas críticas. E eu estou dizendo isso aqui no serviço. Presta atenção, vocês trabalham na Nutriza. A maioria das pessoas, vocês trabalham com gente, né? Aí um está insatisfeito com o patrão e fala alguma coisa. Esse patrão é difícil. E fala umas coisas do patrão. E todo mundo está ali, mas tem sempre aquele, como é que fala? Dedo duro? Aquele que vai lá e conta, X9. O puxa-saco mesmo, né? O X9. Que vai lá e conta, mas ele não fala que ele estava no meio da situação. Mas você estava. E Jesus viu, porque eu e você somos cristãos. Aí Jesus falou, meu Deus, a gente tem que tomar muito cuidado com essas rodas de críticas, porque elas nunca são construtivas. Nem toda conversa sincera vem de Deus. E existem pessoas que misturam rebeldia com coragem. Eu tenho coragem de ir lá e falar. É coragem ou é rebeldia? O que tem dentro do seu coração para você ir lá falar? Para você ir lá contar? Então, quando nós olhamos aqui, a gente vê que o ataque que aconteceu aqui não foi contra Moisés, foi contra Deus. Sabe por quê? Porque lá no versículo 11, ele diz assim, ó.
O próprio Moisés percebeu, porque Moisés era um homem iluminado por Deus, gente, dirigido, totalmente conduzido pelo Espírito de Deus. Ele percebeu e falou assim, ó, quem é Arão para que se queixem contra ele? Por quê? Porque Corá estava reclamando de Arão, mas o que Arão estava fazendo? Além de propiciação do pecado, porque ele era sacerdote. Então Arão estava só contribuindo ali, e aí eles começaram a se levantar também. Mas presta atenção numa coisa aqui, igreja. Ele começou a falar com Moisés, porque vocês se colocam acima do povo. Quando Moisés debateu com ele, ele quis mudar. Ao invés dele confrontar Moisés, ele jogou para cima de Arão, já na tentativa de arrastar Moisés para o lado dele. Vocês conseguem perceber isso? Essa estratégia? Eu vou falar mal de fulana, se ela defender, eu já vou jogar para o outro lado. São articulações demoníacas. A gente precisa ter esse discernimento, essa percepção. Deus está chamando a gente para abrir a mente, para a gente abrir os olhos e perceber as estratégias do maligno. Ele foi confrontar Moisés. Moisés não deu atenção para ele, ele jogou para cima de Arão. Moisés fala para ele, quem é Arão para que você se queixe contra ele? Quem está liderando sou eu. Sou eu que sou conduzido por Deus. Não foi Arão que Deus chamou. Ele só está aqui comigo no sacerdócio, tentando converter a situação. Existem pessoas assim. Quando a gente vai falar com ele de um lado, ele tenta converter do outro e vai tentando justificar de um lado, do outro, e não tem justificativa. O que nós precisamos dizer é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Esse meio termo é do inimigo. Foi ele que inventou isso. Então a questão aqui não era pessoal. Ele não estava com problema com Moisés. Ele não estava com problema com Arão. Ele estava com problema com a autoridade de Deus sobre esses homens, porque ele queria aquilo para ele. Era inveja, era comparação, era insatisfação com o chamado de Deus sobre a vida dele. Ele queria aquele lugar para ele, só porque Deus não chamou ele para isso. Então, a gente precisa entender que ele não tinha submissão. E a submissão, ela é bíblica. Nós precisamos nos submeter àqueles que estão acima de nós. Só que submissão não é idolatria a pastores, tá? Porque tem gente que idolatra pastor, misericórdia. Idolatrar é ao Senhor. Submissão é diferente. Submissão é respeitar a autoridade pastoral sobre essa pessoa que tem vida com Deus, que não tem vida bagunçada. Aí é você respeitar a ordem de Deus sobre essa pessoa. Você pode amar uma pessoa, mas se ela tiver a vida desorganizada, ela precisa receber o conserto do Senhor. Amém, igreja? Então não é idolatrar. E mais um detalhe. Quem tem intimidade com Deus, quero deixar bem clara essa reflexão aqui, porque quem tem intimidade com Deus reconhece quem é de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sempre mostra quem é dele. Então a gente consegue olhar e perceber aquilo é de Deus, aquilo não é de Deus. Não é julgamento, é discernimento. Quem tem intimidade com Deus consegue olhar para um homem, para uma mulher de Deus e falar, é de Deus. Mas quem não tem intimidade tem cegueira espiritual. Por isso que tem muita gente enganada. Por isso tem gente que se engana com pastores, com obreiros, com líderes. Por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Você precisa ter para Deus mostrar para você, esse é meu, esse não é. Existem separações, Deus mostra claramente. Até conselhos, elogios. Quando Deus coloca uma pessoa para dar uma direção na sua vida, você precisa ter discernimento se aquilo é da parte de Deus ou não. Como assim, pastora? Dá uma olhada na vida dessa pessoa, na conduta dessa pessoa, se ela tem intimidade com Deus. Ela tem que ter, e você também. Porque senão nós não conseguimos identificar, né? Nós não precisamos, e agora eu quero dar um recado para a igreja, nós não precisamos provar posição para ninguém. Porque Corá aqui, ele queria provar que ele era alguma coisa para aquele povo. Nós não precisamos provar nada para ninguém, porque o próprio Deus confirma a nossa intimidade com Ele. Então, às vezes eu vejo, né, muitos crentes falando assim, você precisa ver, não, porque eu sou pastor, eu sou isso, eu sou obreiro na casa do Senhor, porque eu faço, porque não precisa declarar
Você tem só que dizer que você realmente é. As pessoas precisam olhar e ver Cristo na sua vida. Deus se encarrega de mostrar para as pessoas que estão à sua volta a autoridade espiritual que você tem. Nós, como cristãos, nós precisamos entender isso. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo refletindo em nossas vidas. Não precisa da gente sair compartilhando e publicando quem nós somos no Senhor. Deus se encarrega de fazer isso. Aí sim, pessoas dirão, homem e mulher de Deus. Então não precisa. E aqui Moisés, ele propõe, lá no versículo 6 e no 16, que cada um leve um incensário diante do Senhor. Lembra que eu falei que a gente não precisa provar nada para ninguém? Mas Moisés quis provar, porque Deus permitiu, sabe por quê? Ele estava no deserto, numa travessia, existia milhares e milhares e milhares de pessoas. A rebelião ali, Corá era um homem de influência. Ele conseguiu arrastar ali no mínimo 250 líderes. Cada líder, quantas pessoas cada líder não conseguia arrastar? Então ele falou, eu vou mostrar que Deus é comigo. O crente mostra assim. Eu vou orar para Deus mostrar se ele está comigo. E aí, Moisés fez um desafio. Falou para eles que era para eles pegar um incensário e ir na porta da tenda do encontro com esse incensário aceso diante do Senhor, porque ali Deus iria mostrar com quem é que ele estava. E aí eu não sei se eu preciso contar para os irmãos o que aconteceu, né? Qual foi a consequência? Porque a gente não precisa forçar a porta para entrar. Não precisa, nenhum de nós. E nem precisa ocupar nenhum lugar sem direção divina. Deus coloca cada um aonde Ele quer que fica. E isso eu estou falando, igreja, trabalho. Sabe quando você recebe uma promoção no serviço? Deus te coloca aonde Ele quer. Mesmo que alguém tente puxar o seu tapete, mesmo que alguém queira te prejudicar, Deus, Ele te coloca aonde Ele quer que você fique. A partir do momento que a gente confia nele, não precisa forçar a porta. E o verdadeiro chamado suporta o teste. E o teste é de fogo, igreja. É fogo, é suportar o processo. Mas Deus dá graça. E aí a consequência dessa rebelião está lá nos versículos 30 e 31, que a terra se abriu e engoliu. Engoliu. Abriu, engoliu. Corá, Datã, Abirão e toda a família. Eles desceram à sepultura vivos. Foi algo sobrenatural. A terra se abriu e eles desceram e a terra fechou. E mais, aqueles 250 homens, líderes que estavam do lado de Corá, Deus mandou fogo do céu e eles foram destruídos. Não acabou aí não, porque Deus queria destruir todo o povo que estava lá, mas Moisés e Arão, mesmo sendo afrontados, perseguidos, o que eles fizeram? Prostraram diante do Senhor, pedindo misericórdia para aquele povo. E Deus teve misericórdia através das orações deles. Mas deu uma praga naquele povo que matou 14.700 pessoas com praga, com doença. Sabe o que é isso? Justiça de Deus contra as pessoas que se levantam contra Deus. Não é porque se levantaram contra Moisés. Que as pessoas falam muito isso. Não pode se levantar contra o ungido do Senhor. Se for realmente ungido do Senhor, melhor você não mexer mesmo, não. Mas é contra o Senhor dos Exércitos. Ele não fez isso porque desafiaram Moisés. Eles fizeram isso porque desafiaram a autoridade do Senhor que estava sobre aquele lugar. Porque toda autoridade é instituída por Deus. Se o pastor é pastor dessa igreja, o Senhor permitiu que ele fosse. Se você é líder no seu trabalho, é porque o Senhor permitiu. Se nós temos um prefeito nessa cidade, o Senhor permitiu. Não estou dizendo se é de Deus ou se deixa de ser. Mas o presidente, o prefeito, os governadores, Deus permitiu que eles estivessem lá. O povo também tem o governo que merece, né? Mas o que acontece? Nós precisamos o quê? Respeitar as autoridades. Nós precisamos entender que nós temos um chamado e nós não podemos debater ou desafiar aquilo que é da parte de Deus. E o Senhor está falando conosco em todas as áreas, porque tem brotado insatisfação no meio do coração do povo de Deus. Nós temos visto divisões dentro das igrejas. Isso não pode acontecer porque é semente maligna para destruir,
para haver divisão no meio do povo de Deus. E nós, como obreiros, membros, servos, crentes que somos, precisamos vigiar sobre isso. Eu sei que a palavra fica assim, às vezes as irmãs pensam, a pastora está falando só com o obreiro. Não, eu estou falando com você. Eu estou falando comigo e com você. Dentro de casa tem divisão. Dentro de casa tem quebra de hierarquia. Que isso, pastora? Tem. Autoridade dentro do lar. Quem é a igreja? Homens. Os homens são os sacerdotes dentro de casa. A gente precisa saber disso. Então, se tiver a mulher ali, ó, com aquele sentimento de comparação, de inveja, de rejeição, existe uma quebra de princípio dentro do próprio lar. É porta para o inimigo entrar. Mas quando a gente fala que o homem é o sacerdote do lar, que ele é o cabeça, ele tem que ser o cabeça mesmo. Ele tem que ser homem. Ele tem que ser o sacerdote, ele tem que ser aquele que ora na madrugada, aquele que jejum, aquele que lê a Bíblia, aquele que leva a família para Deus e traz Deus para a família. Porque senão ele não é sacerdote, ele é só homem mesmo. Então ele tem que cumprir os princípios bíblicos, porque a gente vê muito homem querendo mandar em casa mesmo, eu que mando, eu que mando. Não, não é mandar não, é ser o sacerdote, aquele ungido por Deus. Aquele que ora, aquele que busca, aquele que paga o preço, aquele que jejuma, aquele que morre lá na cruz, se for necessário. Esse é que é o sacerdote. Para a glória do nome do Senhor Jesus. É aquele que não falta culto, é aquele que ora, é aquele que está presente, é aquele que dobra o joelho, é aquele que paga o preço, é aquele que lê a Bíblia, é aquele que faz propósito, é aquele que fica 20, 30 horas sem comer em prol da família. Esse é o sacerdote. Porque é isso que a Bíblia ensina sobre sacerdote. Ele tem que conhecer a Bíblia 10 vezes mais do que a esposa. Sabe para quê? Para ele ensinar. Esse é o sacerdote. É esse que o Senhor chama. Essa é a tarefinha dos homens. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, né? Então, a terra se abriu e engoliu esse povo e matou essa quantidade de pessoas também. Então, a gente olha e vê que é uma das cenas mais severas do Antigo Testamento. E o que nós aprendemos com isso? Deus leva a sério essa questão de rebelião. Estou fazendo um montinho aqui, tá tendo um... Não dá nada não, vai dar. Vai dar e vai dar muito ruim. Deus leva a sério essa questão de rebelião. Deus leva a sério essa questão de orgulho espiritual, quando a pessoa não se submete. Não se submete, é o revoltadinho, é o rebeldezinho. E Deus leva muito a sério essa questão de divisão, daqueles grupinhos que vai dividindo e desprezando a santidade. Então, o espírito de Corá, ele pode estar dentro de nós, a gente tem que ver. Inclusive, eu quero falar uma coisa aqui, igreja. Eu nem sei se eu anotei aqui, porque a gente anota umas coisas quando é que na hora Deus vai trabalhando do jeito que Ele quer. E a rebelião, ela pode aparecer na resistência à correção. Chamou sua atenção, não aceito. Começa uma rebelião aí, por quê? Insubmissão. Não aceita. Às vezes até seu patrão chama a sua atenção e você não aceita o seu patrão chamar a sua atenção. Na independência espiritual, isso aqui é forte, a gente vê demais. A pessoa se rebela, não gosta, não está debaixo de ordenança nenhuma. Tem muito em Pires do Rio, viu? Todos os lugares. E aí abre um ministério para ele, uma igreja para ele, porque eu não aceito isso, aquilo, aquilo outro. Gente, isso é espírito de rebelião, isso é rebeldia. Não está debaixo da direção de Deus. Vai pagar preço. E muitos vão perder o céu por causa disso. Porque ainda segue. Porque não se sujeita à submissão. Na cultura da crítica, a pessoa que critica todo mundo. Quando eu escuto uma pessoa falando de todo mundo, que todo mundo tem defeito, eu já percebo que o defeito é na pessoa, né? E no desejo de posição sem processo. Sabe quando a pessoa deseja o trono sem carregar a cruz? Ganhar a medalha sem participar da corrida? Tem gente que não quer o processo. Só quer a vitória. Só quer a coroa da salvação. E quem não honra processo, não sustenta a promessa. Se não honrar o processo, né? E nós entendemos que Corá não fala só de liderança, fala de comportamento, descontentamento, influência negativa e coração corrompido. E eu quero encerrar aqui, irmãos, com 3 perguntas para mim e para você.
Eu sei que o texto é extenso, mas foi o que Deus mandou que eu trouxesse, porque nós precisamos nos avaliar. E eu quero encerrar aqui com 3 perguntas. E você vai responder para você, e eu vou responder para mim, e o Espírito Santo de Deus está vendo a sua resposta. Eu estou satisfeito com o lugar onde Deus me colocou? Na igreja, em casa, no trabalho, na sociedade? Será que eu estou satisfeito com o lugar onde Deus me colocou? Será que eu estou cumprindo o ministério que Deus colocou sobre mim? Ou será que eu quero o ministério do irmão, da irmã? A grama do vizinho? O carro do vizinho? Eu tenho alimentado murmuração? Será que eu tenho alimentado? Será que eu tenho reclamado demais, mais do que agradecendo? Será que eu estou igual aquele povo do deserto, comendo maná e codorna, carne, não é? E reclamando que eu queria os pepinos, cebolas do Egito? Será que eu estou murmurando? Isso é para nós, igreja. É para a gente refletir e falar com Jesus. Que eu dei uma reclamada hoje, viu? Na hora que eu ainda estava lendo aqui, falei, Senhor, hoje eu murmurei, já pedi perdão. Murmurei. Terceira e última pergunta. Eu estou construindo unidade, juntando, ou divisão, aonde eu passo? Será que eu junto as pessoas em unidade? Ou será que eu divido? Será que eu crio um montinho aqui, confusão aqui? Como será que eu estou? Dentro da minha casa, será que eu estou gerando harmonia dentro do meu lar ou eu estou causando divisão com as minhas fofocas, com os meus gritos? Dentro da igreja, eu estou participando do corpo ou será que eu estou dividindo? No meu trabalho, será que eu estou sendo unidade? Estou ajudando meu colega de serviço, minha colega, respeitando os horários, meu patrão, fazendo aquilo que tem que ser feito? Ou será que eu estou dividindo a galera? Leva uma fofoquinha aqui, uma mentirinha aqui, faça essas coisas. Porque isso é espírito de Corá dentro de nós. Corá morreu, mas o Satanás ficou por aí. Sabe por quê, igreja? Quem não sabe servir não está preparado para liderar. Corá não sabia servir. Porque a Bíblia diz que ele estava a serviço do tabernáculo, para servir a sociedade, a comunidade, mas ele não estava servindo. Então, se ele não estava preparado para servir, ele não tinha a menor condição de liderar. Porque para você liderar, você tem que servir. Líder serve. Chefe não. Chefe só manda, mas líder caminha junto. E aí? Conversou com o Senhor? Então nós vamos orar pedindo ao Senhor primeiro arrependimento de murmuração, porque eu sei que você reclamou hoje. Olha lá, se você não reclamou aqui dentro da igreja, nossa, a pastora está pregando até agora. Estou cansado, querendo ir embora, vai demorar. Olha lá, se você não reclamou aqui dentro. Isso é um problema seu com Deus. Nós vamos orar por arrependimento de murmuração. Nós vamos orar por cura de inveja e comparação. Eu não tenho inveja, pastora. Que ótimo. Permaneça assim. Não deixa crescer no seu coração, não. Por restauração da honra e submissão a Deus e por alinhamento com o propósito divino. Lembrando que a rebelião, igreja, derruba mais do que a própria batalha. A rebelião, ela tem mais força do que a batalha. Então nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Porque se tiver um espírito de insatisfação dentro do nosso coração com o chamado de Deus, se tiver rebelião dentro de nós, nós vamos pedir para Deus eliminar agora, mas é só essa situação dentro de nós não. Porque nós não somos Corá. Nós não somos Datã e nem Abirão. E muito menos um dos 250 seguidores. Porque a gente tem que prestar atenção em quem a gente segue. Porque vem um com uma influência maligna, um poder de manipulação na nossa mente, e a gente pode, ser conduzido por essas coisas negativas. Então é você e o Senhor nessa hora. Sou eu e o Senhor. Senhor, no nome de Jesus,
Nós queremos pedir ao Senhor primeiro, Pai, visita nosso coração e repreende, meu Deus, esse espírito de murmuração. Pai, perdoa nós por termos reclamado tanto ao invés de agradecer, porque nós temos graça demais do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nos ajude a ser pessoas melhores, nós te pedimos em nome de Jesus. Deus, nós queremos pedir ao Senhor, tira do nosso coração inveja e comparação, Pai. Não existe um melhor do que o outro, todos são para a glória do nome do Senhor, porque tudo que somos, Deus, provém do Senhor, nós não somos nada. Se não for a misericórdia do Senhor sobre nós, Pai, ninguém prega, ninguém canta, ninguém louva, ninguém adora, ninguém exalta o nome do Senhor, Pai. Nós não conseguimos nada. Se não tiver a unção do Senhor sobre nós, Pai, nós não somos nada. Nós não conseguimos nem respirar se o Espírito Santo do Senhor não nos der fôlego de vida. Então, nessa noite, nós queremos reconhecer a nossa insignificância. Nós queremos declarar o quanto nós somos nada diante do Senhor. Nós declaramos que nós somos cinza e pó. Nós somos barro grosso nas mãos do Senhor, que é o moleiro. Meu Deus, nós nos reduzimos a nada diante do Senhor. Se não for a tua unção sobre nós, nós não somos nada. Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos dar um passo, meu Deus, se o Senhor nos tomar pelas mãos. Ai, Jesus, se o Senhor não cuidar de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, Pai. Nós queremos declarar nossa dependência ao Senhor e queremos pedir ao Senhor, meu Deus, tira de nós toda soberba, tira de nós toda altivez, tira de nós todo sentimento de prepotência, de achismo, meu Deus. Vai nos diminuindo na tua presença, que nós sejamos apenas, Espírito Santo de Deus, o queremos, Senhor, e que nós venhamos cumprir o propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Nessa noite nós oramos, Pai, pedindo ao Senhor, tira de nós esse espírito de comparação, de achar que a vida do outro é melhor, ou de achar que nós somos melhores do que alguém, porque nós não somos, Espírito Santo de Deus. O Senhor é que é absoluto, Pai. Oh, Jesus, que Ele tenha misericórdia de nós. Tira dos nossos ouvidos e da nossa mente, Pai, esse desejo de ser uma coisa, porque não somos nada, Deus querido. Nada, Senhor, diante do Senhor, Espírito Santo de Deus. Pai, trabalha no nosso interior, Pai, e nos dê contentamento com aquilo que temos e com a presença do Senhor sobre nós. Livra-nos, Senhor, de toda rebeldia, de toda rebelião, Pai, de toda insubmissão. Nós pedimos ao Senhor nessa hora, tem misericórdia de nós, Pai, e tem misericórdia dos nossos também, Deus querido. Pai, nós queremos alinhar, Deus querido, o propósito, meu Deus, que o Senhor quer sobre as nossas vidas, sobre nós. Nós queremos cumprir, meu Deus, o chamado que o Senhor tem nas nossas vidas, sem olhar o chamado do outro, Pai. É do trabalho, Espírito Santo de Deus. Nós queremos ser aquilo que o Senhor colocou para nós sermos. Se for para chefe, Pai, nós seremos chefe com excelência. Mas se formos subordinados, nós seremos subordinados com excelência, para a glória do Teu nome. Dentro dos nossos lares, Pai, nós queremos exercer a função pela qual o Senhor nos fez. Os homens serão sacerdotes do Senhor, as mulheres serão auxiliadoras, e os filhos que são herança do Senhor, meu Deus, estarão em lugar de filhos, Pai. Nós queremos orar e pedir ao Senhor, Pai, Deus socorro, em nome de Jesus Cristo, Pai. Jesus, nessa hora, vai repreendendo de nós, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor. Jesus, cura feridas na alma, no coração, liberta pessoas aprisionadas, cativas, meu Deus. Nós oramos, Pai, por cura, por libertação, Pai, por presença do Senhor nas nossas vidas e dentro dos nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Alinha, Espírito Santo de Deus, conforme o querer do Senhor. Nós oramos nessa noite e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos para casa, em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer a oportunidade, Senhor Deus, de estar na tua casa, Pai, para louvar e glorificar o teu santo nome. Papai, eu quero te pedir, em nome do Senhor Jesus, cada vida, Pai, cada família, Pai,
cada lar aqui representado seja alcançado pelo Senhor, Pai. Pai, aqueles que não puderam estar aqui, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre eles, Pai. Onde quer que eles estejam, que o Senhor os guarde, Pai, os livre, os proteja, Pai, de todo mal, Pai. Pai, da mesma forma, o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos os Senhor. Quando digam amém, o curso está encerrado, em nome de Jesus.